que é um câncer, mas que não espalha, não é um câncer perigoso. E aí uma bolota nas minhas costas. Vocês que costumam me dar um abraço, já perceberam. E agora vocês vão sentir falta, né? Ele já fez aniversário, a gente celebrava ele, mas agora ele foi lá, não sei se tem um céu para esse. Quero falar com vocês sobre algo muito importante que vai acontecer nesse final de semana. E eu preciso de vocês engajados, tá? Nesse final de semana nós vamos ter uma conferência aqui. Na realidade, nossa igreja nunca fez assim conferências, mas agora nós vamos fazer uma conferência que é muito válida. Uma conferência de nível altíssimo. É a mesma conferência que as maiores igrejas do Brasil fazem com o mesmo preleitor, né? Ou seja, o Luciano Subirá faz a conferência do Espírito Santo na Lagoinha e na Ilã. Então, é algo significante e vai ser um teste para mim e para você. Um teste de que se você e eu, se nós estamos prontos para realmente mudar de nível. Então, nós vamos ver. Significa que a nossa prioridade tem que ser de servir os outros. Então, nessa conferência, nós vamos filmar e vocês vão poder assistir quando quiserem, mas a gente precisa de voluntários em muitas áreas. Nós precisamos da equipe de Servolution, de prontidão aqui para cuidar, e isso vai ser muito importante, porque nós queremos mostrar para todos os visitantes que vierem, nós queremos mostrar o nosso lado melhor, né? Quando alguém vai na tua casa, não é o dia que você briga com teu marido, né? Você briga depois que o pessoal foi embora. Então nós vamos apresentar a melhor casa que nós podemos. Uma das áreas muito críticas que estamos precisando de voluntários e que os voluntários estão desgastados por causa de uma série de eventos é na área infantil. Então, gostaria muito que você considerasse ser voluntário ou na sexta-noite, ou no sábado à tarde, ou no sábado à noite. Os voluntários já acabaram de trabalhar o nosso retiro todo, estão cansados, e agora nós vamos pedir de novo mais um final de semana. E aí no outro final de semana eles têm o congresso, o evento de casais. Então eu queria que você orasse e pedisse a Deus se você pode servir nessa área, tá bom? E alguns de vocês têm aptidão para servir com crianças, então para vocês mesmos. Mas agora, se você realmente odeia crianças, procure servir em outro lugar, porque até as crianças não vão gostar de você servir lá. Ok, pessoal? Então vamos precisar de quatro pessoas na sexta-noite, 4 pessoas no sábado à tarde e 4 pessoas no sábado à noite. Tá legal? Ok? Amém? O evento é gratuito, vocês podem chamar quem você quiser, mas só uma dica aqui para Ilã. Não sei se vai totalmente encher, mas é possível que encha ao ponto da gente não poder deixar mais pessoas entrar. Se for o caso, nós vamos ter um vídeo lá em cima, e se você chegar atrasado, mesmo você sendo da Ilã, mesmo com o extrato do seu dízimo dos últimos 15 anos, nós não vamos deixar. Então eu peço que vocês cheguem na hora ou até um pouco cedo, tá bom? Porque nós estamos fazendo porque nós queremos que vocês sejam abençoados. Então, nossa prioridade é isso. Então, tente chegar cedo, ok, pessoal? Eu sei que normalmente você não chega cedo, mas nesses eventos, tente chegar cedo, ok? E vai estar gravado. Então, se você perder alguma coisa porque você está ajudando as crianças, você vai poder assistir mais tarde pelo nosso canal do YouTube. Amém? A Renê tem um recado muito importante. Boa noite, gente. Eu estou sentindo que eu estava fora por muito tempo. Eu nem lembro a última vez. Mas hoje à noite, eu estou com honra para apresentar uma pessoa para vocês. Eu lembro quando ela entrou na nossa igreja,
Foi muitos anos atrás, 16 anos atrás, e realmente que ela falou no retiro, e, bom, ela já passou tempo comigo, chorando comigo, lá de cima da nossa cama, chorando. A gente estava chorando juntos, orando juntos e rindo juntas. E também, além disso, ela ministrou para as crianças. Até a minha filha, Júlia, tinha um problema na escola. E cada domingo, essa pessoa conhecia aquele problema. E cada domingo, ela não faltou chamar a Júlia e falar, tá? Entende? Isso é um coração de uma pastor, entende? Que há pessoas que querem ficar até no final, até a gente receber a nossa resposta de Deus. E nós temos um grande privilégio hoje à noite para compartilhar a palavra que Viviane vai levar para a gente. Aleluia! Amém, amém, amém. Vivi, não volta lá não, tá? Fica com a gente aqui. Não faz esse pedido não. O pessoal de Garanhuns deve estar assistindo agora. Quero mandar um beijo para todo mundo. Dizer que estou com saudade de vocês. E que em breve eu já volto, mesmo que eles tentem me segurar aqui. Eu queria pedir para vocês ficarem de pé só um pouquinho. Quem está sentindo a presença do Espírito Santo aqui? Eu tenho uma novidade, uma notícia para dizer. O Espírito Santo de Deus está em você. Ele habita em você. Amém? Então, não estamos sentindo somente a presença dele. Ele está manifesto nesse lugar. Amém? Então, vamos orar? Vamos orar. Senhor, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha nesse lugar, porque o Senhor já está nesse lugar. Que o Senhor se manifeste aqui em nosso meio, Pai. Transborde os nossos corações, modela o nosso caráter, Pai. Ó Deus, nós nos entregamos a Ti, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Espírito Santo, toma o Teu lugar essa noite, em nossos corações, em nossas vidas e na nossa mente. O controle de tudo pertence a Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor que é poderoso, aleluia. Aleluia, pode se sentar. Aleluia. Eu geralmente prego um pouquinho na igreja lá em Garanhuns, né? Porque eu divido um pouco, às vezes, as pregações com o pastor Cleiton. Mas eu confesso a vocês que eu estou um pouco tensa hoje. Amém. Mas eu creio que eu sou um instrumento de Deus. E eu sei que eu aprendi com um discipulado do pastor Felipe que devemos orar em línguas, porque Deus nos mostra e nos direciona. Amém? Então, eu passei a tarde toda orando em línguas, pastor. Cheguei aqui também orando em línguas e pedindo para que o Espírito Santo me use como instrumento dele. Não são as minhas emoções, nem os meus pensamentos, mas o que ele realmente deseja nos falar essa noite. Amém? Então, hoje eu quero falar para vocês sobre as experiências com o Espírito Santo. O pastor Domingo pregou sobre as evidências do Espírito Santo. E hoje eu quero falar um pouco sobre as experiências com o Espírito Santo. Amém? E a experiência, o que é uma experiência? A experiência, nada mais, é um contato com a realidade que nos afeta. Então, ter uma experiência é ter um contato com uma realidade que nos afeta, nos transforma, que nos causa um impacto, de tal maneira que nós podemos perceber a mudança entre os dois momentos, entre o antes e o depois da experiência. Por exemplo, se eu estou fazendo uma caminhada aqui e você vem em minha direção, e se eu desvio de você, eu não tive um contato com você, então nós não tivemos uma experiência. Mas se eu vier na mesma direção e encontrar com você e te apertar a sua mão, nós já tivemos um contato que vai gerar ali uma experiência. Então, hoje, eu quero falar sobre as experiências que podemos ter com o Espírito Santo. Amém? Então, existem diversas teorias
pensamentos, filosofias de como se ter uma experiência cristã, né? Baseadas em diversos fatores, baseados numa condição moral, num comportamento, em algum tipo de crença, doutrina, cultura, afinidade social, entre outros. Porém, o que realmente define uma experiência cristã é justamente a experiência com o Espírito Santo. E eu hoje quero falar sobre 3 pontos. Eu aprendi direitinho com o pastor Felipe. Eu quero falar sobre 3 pontos, em 3 aspectos, em 3 fases, que podemos adquirir uma experiência com o Espírito Santo. E a primeira, como podemos identificar essas experiências com o Espírito Santo? A primeira experiência com o Espírito Santo é o novo nascimento. É o novo nascimento. Em João 3, versículo 3, diz: em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer. Se não nascer? Você nasceu de novo? Tem certeza? Aleluia! Uma vez eu ouvi uma pregação de um pastor e eu achei muito interessante a ilustração que ele fez sobre o nascer de novo. Ele mencionou um fato muito interessante sobre o Espírito Santo. E eu estava aqui louvando o Senhor e estava olhando para aquela cruz que vai me ajudar nessa ilustração. Ele diz que o Espírito Santo é como um holofote que fica por trás de nós. Porque nós estamos olhando para frente. E em nossa frente tem quem? Jesus. Então, esse holofote ilumina a cruz. E quando eu olho para a cruz, eu vejo Jesus. E quando eu olho para a cruz, eu vejo o Calvário. Quando eu olho para a cruz, eu vejo a pessoa de Jesus. Quando eu olho para a cruz, eu estou em frente à cruz, eu enxergo Jesus. Vejo Jesus em mim e eu nele. Quando se enxerga esse Cristo, quando se entende as necessidades da cruz, por que aconteceu, quando se entende os benefícios que a cruz traz, nós somos transformados completamente e vivemos aí a primeira experiência do nascer de novo. Quando entendemos e olhamos a cruz. Então, o Espírito Santo é como um holofote que faz com que possamos enxergar a cruz, enxergar Jesus e experimentar esse novo nascimento. E a Bíblia usa diversas linguagens para mostrar esse novo nascimento. Ele fala assim, que nós estamos convertidos. Muitas pessoas falam isso, né? Quando passa pelo novo nascimento, fala, eu me converti, estou convertido. É bíblico, a Bíblia diz isso. A Bíblia fala que passamos das trevas para a luz, da morte para a vida, da inimizade com Deus, e com a reconciliação nos tornamos amigos de Deus, de criatura de Deus, nos tornamos então filhos de Deus. Isso são citações bíblicas, está na Bíblia, na palavra de Deus, que é a verdade. E porém, todas essas declarações realmente afirmam que existe sim uma experiência de ruptura, uma experiência pessoal, uma experiência de um antes e de um depois, uma experiência que devemos passar, todos nós devemos passar, que é o novo nascimento. Aleluia, aleluia. Quantos aqui nasceram de novo? Aleluia. Quantos aqui entenderam a cruz do Calvário? A necessidade dessa cruz. Aleluia. Quantos ali olhando para a cruz viu seus pecados? Aleluia. Aleluia. É incrível viver essa experiência, esse contato.
algo que transforma, não é verdade? Quando se passa pela essa experiência do novo nascimento, você adquiriu uma experiência, você teve um novo contato, você deixou de ser algo e passou a ser outro. Amém? Passou a ser pecador para ser salvo por Cristo. Aleluia. Aleluia. A segunda experiência, logo após, né, esse novo nascimento que nós passamos, é o batismo com o Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 13, diz assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenhamos muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois é um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer sejam judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Então, quando nós aceitamos essa nova vida, que passamos por esse processo, essa experiência desse contato, dessa nova vida, né? Nós recebemos de Deus o batismo com o Espírito Santo. É imediato. Eu estava olhando no dicionário o que significa batizar. E, literalmente, batizar significa mergulhar, emergir, colocar dentro. Todos nós fomos colocados para dentro do Espírito Santo. Fomos emergidos dentro do Espírito. Por isso que a Bíblia fala, a palavra fala, que nós iríamos beber do Espírito. Porque quando você bebe algo, isso entra dentro de nós. Está imerso em nós, mergulhado em nós. Então, o Espírito Santo está mergulhado em você. Aleluia. Coríntios 3,16 diz assim: Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Aleluia! O Espírito de Deus passa a habitar em nós quando somos emergidos dentro desse batismo, dentro dessa experiência. Aleluia! Dentro desse novo contexto, novo contato. Então, Ele veio e habitou em nós. Habitar, morar, diz respeito de uma relação consciente que temos com o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito, né? Nessa versão que nós lemos, que nós somos o santuário de Deus. E Ele habita em nós. E aí vem a pergunta, mas quando acontece esse batismo? Quando acontece essa experiência nova? Quando acontece? Imediatamente quando nascemos de novo. Quando entendemos esse processo de nascer de novo. Então, uma experiência vem em sequência da outra. Nasce de novo, se é batizado com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele nos afeta. Ele fala conosco, Ele nos sacode, Ele te chama, Ele te abraça, Ele te envolve. Ele faz com que sejamos transformados por Ele. E à medida que nós nascemos de novo, somos batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Se você não tem certeza, eu vou dizer para você, você é batizado com o Espírito Santo. Creia nisso, todos nós aqui que nascemos de novo e entendemos isso, já somos batizados pelo Espírito. Aleluia. Aleluia. O terceiro ponto, a terceira experiência com o Espírito Santo é algo que é mais profundo, que requer mais um passo. É o de se encher do Espírito. Precisamos ser cheios do Espírito. Efésios 5:18.
Efésios 5,18 diz, eu ia dizer, abrem suas Bíblias, mas aqui tem, né? Então, Efésios 5,18 diz assim, não se embriaguem com vinho que te leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Aí eu fiquei analisando esse versículo, né? O que o apóstolo Paulo queria dizer a essa igreja? Por que ele mencionou o vinho? E eu entendi de uma forma muito interessante. Eu creio que quando a pessoa usa álcool, né? Quando ela usa droga, ao nível que perde o controle de si mesmo, ela permite que essas substâncias o controlem. Tem pessoas que fazem isso e elas agem, falam, fazem coisas que elas não conseguem fazer no natural, porque são mediante essas drogas, mediante essas substâncias. E o que acontece? Ela perde o quê? O controle. E o que é mais interessante disso é que no outro dia ela não lembra que ela fez nada disso. Não lembra do que ela fez. Então o apóstolo Paulo estava falando assim, olha, não se encham, não se embriaguem com vinho, né? Mas permita o quê? Que o Espírito Santo controle a sua vida. Porque a função do Espírito Santo é de consolar, é de nos dirigir, é de nos guiar. E quando nós permitimos que o Espírito Santo faça isso conosco, nós estamos dando o controle a Ele. Aleluia. Aleluia. Encher-se é o mesmo que deixar-se, render-se, colocar-se à disposição, é não oferecer resistência. É quando você entra em um relacionamento com o Espírito Santo. É quando você permite que o Espírito Santo afete a sua vida, tenha esse contato, essa experiência. Aleluia. E quando nós permitimos isso, que o Espírito Santo nos controle, né? Passamos pela experiência do novo nascimento, passamos pela experiência do batismo com o Espírito Santo, recebemos, estamos imersos no Espírito Santo, aí permitimos que Ele nos encha. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, sabe o que o Espírito Santo faz conosco? Ele trabalha as nossas vidas. Ele começa a modelar as nossas vidas, quando damos o controle a Ele. E quando isso acontece, começamos a amadurecer e começamos a produzir frutos, que a Bíblia diz que é o fruto do... Aleluia. Quais são os frutos do Espírito? É o amor, é a paz, é a alegria, o domínio próprio, a fidelidade, a paciência, a benignidade, a bondade, a mansidão. E aí o Espírito Santo vai entrando na sua vida, vai te transformando, vai te mudando, vai se manifestando. E aí o que acontece? O seu vizinho começa a perceber a mudança na sua vida. O seu amigo de trabalho começa a ver a diferença que está fazendo na sua vida. E isso são experiências com o Espírito Santo. Isso começa a produzir realmente frutos, porque quando você está cheio do Espírito Santo, você tem paciência, você tem amor. E aí começa a tocar em outras pessoas. A sua vida começa a tocar em outras pessoas. Aleluia. E essa experiência não é só para você, não é para você. É para ser usado com os outros. E aí, você está cheio do Espírito Santo. Está sendo modelado pelo Espírito Santo. Está recebendo o controle que vem dele, imerso nele, produzindo frutos, alcançando vidas. Aí você começa a manifestar os dons do Espírito Santo. Porque os dons do Espírito Santo são manifestações do Espírito.
E é mudando a sua vida, é modelando a sua vida, ele começa a ser manifestado. Olha que incrível que a Bíblia fala em 1 Coríntios 12, 7. Diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem? Não é para você. As manifestações do Espírito Santo, os dons que você recebeu do Senhor, que recebeu através do Espírito Santo, que recebeu por estar cheio dele, não é para você, mas é para um bem. Aleluia, aleluia. Deus é poderoso. E quando Jesus ressuscitou daquela cruz, ele passou um tempo com seus discípulos e ele deu uma promessa para eles, que enviaria o Espírito Santo. E é interessante que eles estavam orando e clamando para receber o Espírito Santo. Todos eles estavam em Jerusalém. E a Bíblia fala em Atos que diversos irmãos de outros lugares estavam chegando. E eles ali estavam buscando intensamente o Espírito Santo de Deus, porque eles criam na promessa. E o Senhor e o Espírito Santo foi derramado. E naquele dia, 3.000 pessoas passaram pelo novo nascimento, foram batizados com o Espírito Santo e foram cheios do Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, o Espírito Santo habita em você. Fala para quem está do seu lado: o Espírito Santo habita em você. Quem aqui está cheio do Espírito Santo? Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo, ele habita em nós. Ele nos transforma para que tenhamos os frutos dele. Ele nos modela e nos dá de presente seus dons, em função do próximo, em função de um bem comum. Mas há um momento que o Espírito Santo nos abraça mais forte. Há um momento que ele fala conosco mais intensamente. Hoje aqui, existem 2 tipos de pessoas. Existe um tipo de pessoa que passou pelo novo nascimento, recebeu o batismo com o Espírito Santo, mas não se encheu do Espírito de Deus, não se encheu desse Espírito. E em vez de revelar a natureza de Deus, a pessoa de Cristo, o caráter dele, começa a andar ao contrário. Em vez de demonstrar os frutos do Espírito, as manifestações dos dons, é um exemplo ao contrário. Está na igreja, adora o Senhor, fecha os olhos, lê a Bíblia, até dobra o joelho. Nada contra quem faz isso, mas dobra o joelho ali naquela capa de santidade, naquela capa de cristão, mas lá fora não tem paciência, não tem domínio próprio, vive uma vida de corrupção, se corrompe por coisas pequenas, entristece. A Bíblia fala que essas atitudes entristecem o Espírito Santo. E quando nós entristecemos o Espírito Santo, as portas estão fechadas. Em Efésios 5,14 fala que precisamos despertar, acordar quem está dormindo. Quem está dormindo, a primeira coisa que faz, quem deseja dormir, a primeira coisa que faz é o quê? É apagar a luz. E o Espírito Santo é a luz. Quando estamos nesse sentido, não há como a manifestação do Espírito Santo vir sobre nós. Não há como os frutos do Espírito que precisamos vivenciar e foi dado pelo nosso Deus sair. Então precisamos praticar, precisamos acordar. Desperta você que dorme e se enche do Espírito Santo.
Se você não está cheio do Espírito Santo, é porque você não entendeu o batismo. E se você não entendeu o batismo, é porque você não é nova criatura, você não passou pelo novo nascimento. Você não entendeu o que Jesus fez por você na cruz. Você não entendeu o significado do Calvário. Você não entendeu. E se você não entendeu, não tem como viver tudo isso. É um processo. É o novo nascimento, é o batismo com o Espírito Santo, é cheio do Espírito, é os frutos do Espírito e a manifestação dos dons. Você um dia estava lá, no novo nascimento, precisando do novo nascimento. E a manifestação dos dons estão aqui, para você chegar até aqui. Então entendam, queridos, o Espírito Santo, a busca do Espírito Santo, não é uma fórmula mágica. Não é religiosidade. Como podemos estar cheios do Espírito Santo? Praticando os frutos do Espírito. Como podemos estar cheios do Espírito Santo? Orando e buscando o Senhor como aqueles discípulos. Amém? Vocês estão aí? Estão entendendo? Aleluia! Não apague a luz do Espírito. Não deixe de ouvir a voz do Espírito. Não tranque a sua porta. Tem pessoas que se desanimaram, não querem viver experiências com o Espírito Santo. Vive por viver. Vai na igreja como um clube social, bate o ponto, vai para casa. Mas não é só isso. Tem essa experiência. Tenha esse contato, permita ser transformado. Aleluia, aleluia. Permita que o Senhor modele seu coração essa noite. O segundo tipo de pessoa que está aqui essa noite são pessoas que estão desejosas de ter experiência com o Espírito Santo, que estão buscando, que estão clamando, que estão de joelhos, não estão conformados com o que estão vivendo e sabe que Deus tem mais para manifestar na vida dele. Não se permite viver num cativeiro. Ele acredita que tudo que ele está vivendo não é somente aquilo que Deus tem para dar. Ele crê em novas experiências com o Espírito Santo. Eu sempre falo, lá em Garanhuns, que nossas orações têm que ser movidas pelo Espírito Santo. As nossas orações não têm que ser somente de súplicas, mas tem que ser a oração que traz paz ao nosso entendimento. A oração é um relacionamento profundo com o Espírito Santo, ao ponto de que você pergunte a Ele, qual a decisão eu devo tomar? E o Espírito Santo te mostra. Ele te revela, através da palavra, através da comunhão. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Eu queria orar com vocês, eu queria que vocês ficassem de pé, eu queria convidar o louvor para estar aqui na frente. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Eu quero te levar a refletir a sua vida, a refletir ao tempo que você serve a Cristo, ao tempo que você decidiu, sim, Jesus, Tu és o Rei da minha vida, te confesso como meu Salvador e te convido para entrar no meu coração, na minha vida. Eu queria que você refletisse, desde o primeiro dia que você desejou isso, que você anunciou isso. Porque quando você o fez, você mostrou ao Senhor que você entendeu o novo nascimento. Que você viveu essa experiência com Ele, de largar a natureza pecaminosa e viver com Cristo uma vida diferente, onde Ele pode te guiar,
onde Ele pode te levar a lugares mais altos, a te passar por essa experiência de contato, de mudança, de transformação. Eu quero também te fazer refletir no momento que você recebeu o batismo com o Espírito Santo e recebeu as evidências dos dons, que você chorava intensamente, porque o primeiro amor estava ali latejando no seu coração. Nada importava, você podia ir para uma vigília, ficar a noite toda orando, você não se importava, você desejava estar na presença dEle, com seus irmãos na igreja. Você estava no seu quarto, cantando, orando, falando com Deus a todo instante. Eu quero fazer com que você reflita no momento que você foi cheio do Espírito Santo, onde pessoas chegavam até você e pediam oração, onde pessoas chegavam a você e diziam: o que você fez? Que você está tão diferente, que seu estilo de vida mudou, que você está tão mudado. Eu queria que você refletisse nisso. Permita que o Espírito Santo essa noite encha você. Permita que o Espírito Santo molde a sua vida, molde o seu caráter. Permita que os frutos do Espírito sejam evidentes em você. Que você possa demonstrar o amor de Deus. Que você possa demonstrar o que Ele fez na sua vida. Aleluia. Aleluia. Permita ser cheios do Espírito Santo, para que os dons do Espírito se manifestem em você e alcance outro. Aleluia. Aleluia. Se você é como aquela primeira pessoa que deixou há muito tempo de ter uma experiência com Cristo, de ter uma experiência com esse Espírito Santo tão poderoso, que está imergido em você, que está dentro de você, que está em você, que você está bêbado dele, permitindo que ele controle a sua vida. Aleluia. Se você está afastado, se você não se sente mais cheio do Espírito Santo, se você trancou as suas portas, as suas janelas, se você está dormindo, acorde. Acorde, o Espírito Santo quer te encher. Ele quer te usar. Ele quer transformar. Aleluia. Se é você, vem até aqui à frente. Aleluia. O Espírito Santo de Deus te chama. Ele quer te encher com o Espírito Santo. Ele hoje te chama para uma nova vida, para um novo estilo, para uma nova promessa. Aleluia. Aleluia. Se você é como a segunda pessoa que deseja mais, de ser cheio, estar mais cheio do Espírito Santo, vem aqui à frente. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Essa noite o Espírito Santo te diz: que a pessoa de Cristo Jesus não morreu na cruz em vão. Ele morreu para que você tivesse essas experiências com Ele e outras experiências. Que você fosse cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não está só lá no dia de Pentecoste, não. Ele está aqui hoje, essa noite, se manifestando através de você, na sua vida. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus.